Neste primeiro módulo, nós vamos estudar a acentuação gráfica. Acentuar uma palavra não é uma ação arbitrária. Devemos rever alguns conceitos e estudar algumas regrinhas. Vamos lá? Vamos estudar agora, na acentuação gráfica, os tipos de acento. Na língua portuguesa, existem 3 tipos de acento: o acento agudo, o acento circunflexo e o acento grave. O acento agudo indica a tonicidade das vogais abertas A, E, O e das vogais fechadas I e U. Como exemplo, nós temos fácil, café, ótimo, difícil, núpcias. O acento circunflexo indica o timbre fechado das vogais A, E e O. Como exemplo, pântano, mês e cômoda. O acento grave é aquele utilizado para indicar a ocorrência da crase. A crase é a contração do artigo feminino a mais a preposição a. Iremos estudá-lo em um outro módulo. Por exemplo de ocorrência de crase, temos referiu-se à reportagem. Podemos observar no quadro que algumas palavras na língua portuguesa podem ser escritas com letras iguais, porém significado e pronúncia diferentes. É o caso de sabia, sábia, sabiá. Sabiá apresenta a última sílaba tônica, portanto, nós chamamos de palavra oxítona. Sabia e sábia apresentam a penúltima sílaba tônica, que nós chamamos de palavra paroxítona. De acordo com a sílaba tônica, nós classificamos as palavras em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. As palavras oxítonas são aquelas cuja última sílaba é tônica. Exemplo, caqui, café, mulher. As palavras paroxítonas são aquelas cuja penúltima sílaba é tônica. Exemplo, curso, parede, estudo. As palavras proparoxítonas são aquelas cuja antepenúltima sílaba é tônica. Exemplos, última, tímido e máscara. Podemos observar nas tirinhas que algumas palavras são acentuadas. É o caso da primeira tirinha, por exemplo, a palavra ninguém, da segunda, solitário e da terceira, péssimo. Por que será que essas palavras são acentuadas? Vamos às regras de acentuação. A primeira regra é que toda palavra oxítona terminada em A, E, O, seguido ou não de S, M ou NS, são acentuadas. Exemplo, vocês, ninguém, cajá e cipó. A segunda regra de acentuação são os monossílabos tônicos. Monossílabo é quando uma palavra só apresenta uma sílaba. Os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguido ou não de S, também devem ser acentuados. Exemplos, nós, pés e é. A terceira regra da acentuação é que os ditongos abertos, ei, oi, el, também devem ser acentuados. Exemplos, chapéu, constrói, odisseia. A quarta regra é que toda palavra paroxítona que não caia na regra da oxítona deve ser acentuada. Exemplos, solitário, júri e fórceps. Solitário é acentuado porque é paroxítona terminado em ditongo. Terminar em ditongo não faz parte da regra da oxítona. Júri é acentuado porque é paroxítona, que também não faz parte da regra da oxítona. Fórceps, paroxítona terminada em PS, que também não faz parte da regra da oxítona. Vamos observar por que as palavras destacadas nas tirinhas são acentuadas. Na primeira tirinha, a palavra ninguém é acentuada porque ela é oxítona terminada em M.
A segunda palavra, solitário, ela deve ser acentuada porque é uma palavra paroxítona terminada em ditongo. Terminar em ditongo não é uma regra da oxítona. A terceira palavra é a palavra péssimo, que é uma palavra proparoxítona. De acordo com a regra, toda palavra proparoxítona deve ser acentuada. A regra de número 6 é que devemos acentuar os hiatos tônicos I, U, seguido ou não de S. Um hiato são duas vogais que na divisão silábica se separam. Exemplos: ba, u, sa, i, da. Uma observação: não devemos acentuar a sílaba anterior ao NH. Exemplo: fuinha e bainha. Depois de estudar as regras de acentuação gráfica, você já está apto a fazer alguns testes. Vejam as palavras e descubram se elas têm acento ou não. Clímax, troféu, constroem, pátio, catástrofe, bússola, peru, suíno. A palavra clímax é acentuada porque é uma palavra paroxítona terminada em X. A palavra troféu deve ter acento porque apresenta um ditongo aberto, el. Todo ditongo aberto deve ser acentuado. A palavra constroem não tem acento, porque é paroxítona terminada em M. Terminar em M é uma regra da oxítona e não da paroxítona. A palavra pátio é acentuada porque é uma palavra paroxítona terminada em ditongo, não é regra de oxítona. A palavra catástrofe deve ser acentuada porque é uma palavra proparoxítona. Toda palavra proparoxítona é acentuada. A palavra bússola, a mesma coisa, também é uma palavra proparoxítona. Deve ser acentuada. A palavra peru não pode ser acentuada porque é uma palavra oxítona terminada em u. A palavra suíno deve ser acentuada. Na separação silábica temos su, i, no. As vogais U e I se separam, portanto, nós temos um hiato tônico I, que deve ser acentuado. Vamos observar agora as palavras juiz e juízes. A primeira palavra juiz não deve ser acentuada. Na divisão silábica temos ju-is. A letra U e a letra I se separam, formando um hiato. O I é tônico, mas não vem acompanhado da letra S, portanto, não pode ser acentuado. A palavra juízes deve ser acentuada. Ao separarmos em sílaba, temos ju, i, zes. As vogais U e I se separam, formando um hiato tônico I, que vem sozinho na sílaba. Deve ser, portanto, acentuado. Veja agora o singular e o plural da palavra hífen. A primeira palavra hífen deve ser acentuada porque é uma paroxítona terminada em N. A terminação em N não faz parte da regra da oxítona, portanto, pode ser acentuada. Já a palavra hífens não pode ser acentuada, porque é uma paroxítona terminada em NS. A terminação NS faz parte da regra da oxítona e não da regra da paroxítona.